Flamengo na negociação por Mike Johnston. Rossi prevê dificuldade no jogo de Flamengo contra Estudiantes. Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer notícias de alta qualidade para você, as últimas notícias do Mengão, e eu gostaria de pedir para você entrar junto com a gente nessa convivência rubro-negra. E como é que você pode entrar? Já contagiando a sua energia, deixando o seu like para ajudar a divulgar para mais pessoas e também se inscrevendo no canal, beleza, minha galera? Então, sem mais enrolação, já vamos aqui para a primeira notícia, que é do Flamengo, líder do Brasileirão, isolado. O Brasil não, né? O Flamengo, desculpa, é que eu penso em seleção, sabe? Quando eu penso no Flamengo. O Flamengo que está com 50 pontos, né, galera? E aí, logo atrás, veio o Cruzeiro. O Cruzeiro está com 47 pontos, só que aí tem um detalhe: o Flamengo está com um jogo a menos e o Cruzeiro está com um jogo a mais. E aí, né, em terceiro lugar, Palmeiras, e em quarto, o Mirassol, empurrando o Bahia para fora do G4, né? Olha que interessante. E o próximo jogo também, devo falar que o próximo jogo do Flamengo é um clássico. É um clássico e o Flamengo tem que amassar. O Flamengo tem que passar por cima, porque é um clássico nada mais nada menos de que contra o Vasco da Gama, minha galera. Então vamos mandar energia boa para o Flamengo e vamos estar acompanhando e vocês aqui junto comigo, beleza? Bem, agora vamos falar de um assunto aqui um pouquinho polêmico, né? Qual é o assunto, galera? O assunto da vez é Léo Ortiz versus Danilo, né? Qual é a questão? Quem é que é melhor ali? Quem é que pode suprir o Flamengo, né? Eu acredito que os dois têm uma troca muito boa, assim, em questão de substituir quando o Flamengo está precisando. E é uma análise muito boa, porque o Flamengo ele não está carecendo, né, disso, porque são jogadores de qualidade. Claro que o Danilo tem mais experiência, mas o leve impacto que eu tenho assim é de que o Léo Ortiz ele vem ser aquele titular, né? Bem, o Léo Ortiz é um zagueiro titular mais frequente do Flamengo, com uma boa sequência de jogos. Já o Danilo ele é veterano, com aproximadamente 34 jogos, todo mundo sabe da carreira, 34 jogos não, 34 anos, todo mundo sabe da carreira do Danilo. Chegou com a expectativa de liderança, de experiência e de capacidade de contribuir como opção na zaga do Mengão. Porém, o Danilo ele tem sofrido, né, com vários entraves físicos, lesões musculares, né, na coxa, posterior da coxa, e etc. E que limitaram a sua participação contínua no Flamengo. E aí, em jogos recentes, o Léo Ortiz foi suspenso nesse próprio jogo aí, contra o Juventude, na verdade, por cartão amarelo. O Danilo foi escalado para substituir e teve atuações que demonstram valor não apenas técnico, mas como um líder que ele é no grupo do Flamengo. Então, não é justo dizer que o Danilo é segundo plano. Muito do que atrasa é circunstancial. São lesões, e aí, depois das lesões, são o timing da volta do Danilo, e aí tudo isso conta muito, né, pro desempenho do jogador, assim como equipe e como individual. E aí ele precisa provar mais circunstâncias para ganhar definitivamente a confiança de que pode ser titular em jogos grandes de forma regular. Em algumas partidas entrou mal, alguns errinhos, nada muito comprometedor, possivelmente pela falta de ritmo ou pelo preparo ideal. É um efeito após lesão, né, que acontece. Então o Flamengo corre esse risco se confiar demais em uma sequência de Danilo sem que tenha plena condição física e mental. Então é muito importante ficar de olho
Em contrapartida, o Léo Ortiz, por sua vez, ele precisa manter o foco, evitar essas desatenções, né, esses cartões, essas falhas. Ele é um jogador que eu não tenho reclamações, porque, quando ausente, como vimos, a substituição cobra caro no desgaste coletivo. Mas eu gostaria de saber da sua opinião. O que você acha ali? O Danilo ou o Léo Ortiz? Eu aposto no Danilo pela experiência, mas realmente tem jogos que a condição física, né? Não estou falando que o Danilo não entrega nisso, mas me parece que o Léo Ortiz ele se sobressai, né? Eu posso estar queimando a língua, posso estar errado, você tem. E pode comentar sua opinião aqui embaixo, beleza? Vamos agora aqui falar de José Boto, né, que vai explicar justamente a desistência na negociação pelo Mike Johnston. O Flamengo foi ativo na última janela de transferências e desembolsou aí quase 300 milhões. Tudo isso ocorreu logo depois de desistir da contratação do irlandês Mike Johnston, que chegou a ser monitorado pelo Scout. O clube carioca pretendia comprá-lo junto ao West Bromwich, eu acho que é assim que se pronuncia, da segunda divisão da Inglaterra, por 5 milhões de libras, quase 37 milhões de reais, convertendo aqui para o real brasileiro. Contudo, o veto do presidente BAP gerou um atrito com o diretor executivo de futebol, José Boto, na época. Assim, o dirigente português, em entrevista à UOL, criticou a cultura do futebol brasileiro e citou um erro de timing, um erro de tempo na negociação, e o que é muito interessante que o José Boto fala. Acho que houve uma questão de timing, porque se ele fosse o primeiro, se fosse no meio do Saul e do Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra reação. É óbvio, o trabalho de Scout é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso, principalmente por esse tipo de movimentos. Vim buscar aqui jogadores como Davi Luiz, em Portugal. Ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer em Portugal que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. Muitos dos clubes, o Flamengo não. Até porque não precisa realmente, o Flamengo não precisa. Muitos dos clubes vão ter que começar a fazer isso, gerirem mais por aquilo que são necessidades reais deles, do que gerirem para fora, para a mídia ou para a torcida. Analisou, o que é uma fala muito interessante. A diretoria acaba fazendo muitas das vezes as escolhas pensando ali na torcida, pensando ali na mídia, naquele movimento que vai ocorrer. Será que vai ser aceito? Será que vai gostar? Será que B não vai gostar? Enquanto que a gente deveria pensar no melhor para o Flamengo, né? E às vezes a gente pensa que aquele jogador que está aparecendo muito na mídia é um jogador top, é um jogador que joga pra caramba, mas aquele dali que não tem tanta mídia e tá fazendo um sucesso gigante por um determinado time que pode trazer a solução, que pode trazer resultado pro time, e é isso que ele vem concluir. O Sporting, o José Boto falando, o Sporting este ano vendeu o Gyökeres, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Por 70 milhões de euros. E se eu quisesse trazê-lo para o Flamengo, acho que ninguém diria nada. Olha só. Mas quando o Sporting, que pagou 20 milhões de euros por ele na segunda liga inglesa, acho que ninguém aqui era impossível pela reação que vi com o que custava 5 milhões. Aí nós também temos que ter inteligência de adaptarmos aquilo que são diferenças culturais e das suas próprias torcidas. Se o Juninho tivesse feito 20 gols, se calhar a gente teria trazido o Mike Johnston sem grande problema. Mas é óbvio que em clube como o Flamengo, como a dimensão do Flamengo, acho que tem
que fazer mercado misto entre os jogadores, os que são realmente nomes impressionáveis e jogadores que, não sendo esses nomes, vão agregar à equipe e vão dar ainda mais anos de rendimento esportivo ou até financeiro, explicou José Boto. Então é uma situação crítica que ele coloca, muito boa, né? Justamente essa questão dos holofotes e do underground que acontece muito. Como ele fala, ele revelou aí jogadores, buscou jogadores como o Davi Luiz, e o Davi Luiz, olha o que se tornou, e até veio jogar no Flamengo, encerrando quase, né, na verdade, encerrando, ele não encerrou ainda a sua carreira, mas é muito interessante que aqui no Brasil realmente existe essa cultura. Mas, enfim, eu gostaria também de saber qual é a sua opinião sobre isso. Deixe aí seu comentário. E eu gostaria também de falar para vocês o que está acontecendo. Chamar a atenção. O Flamengo, ele emitiu, né, uma nota sobre o golpe na venda de ingressos, galera. Não é de hoje, né? Para os jogos do Maracanã. O que acontece, galera? Estão fazendo site aí de má conduta justamente para confundir você que é torcedor, confundir você a comprar nesse site, e esse site é um site fraudulento. E aí, qual foi a nota que foi divulgada pelo Flamengo? A nota diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo alerta sua torcida à existência de um site falso que está circulando na internet e imita o visual oficial do clube com o objetivo de enganar torcedores. O que ele quer dizer é que se você entra no site, você vai ver literalmente tudo parecido, porém o site não é oficial. O único canal oficial de vendas de ingresso é ingressos.flamengo.com.br. Então, se você for comprar seu ingresso, o que seja, dá uma olhada no link. O link é aquele que fica lá em cima, né? ingressos.flamengo.com.br é o link oficial. Reforçamos que todas as vendas oficiais de ingressos são realizadas exclusivamente pela plataforma acima. Pedimos à nação rubro-negra que redobre a atenção, evitando acessar ou efetuar qualquer compra em sites não oficiais. Caso tenha dúvidas, consulte sempre os canais oficiais do grupo, e aí o aviso está dado para vocês. E agora vamos falar aqui, voltando para o Flamengo, né? O Flamengo que tem 3 dúvidas para o jogo de ida contra o Estudiantes na Libertadores. O Flamengo pode contar com desfalques importantes para a partida contra o Estudiantes na quinta-feira, dia 18, né? Quinta-feira que já está chegando, às 21h30, no caso horário de Brasília, pelo jogo de ida das quartas de final, né, da Libertadores. Afinal, 3 jogadores são dúvidas para o confronto no Maracanã, que são Jorginho, Varela e Alexandre. Por outro lado, a boa notícia, graças, é a do Bruno Henrique, né, galera? Bruno Henrique é que pegou, né, esse que foi aí, né, barrado pelo STJD, só que no Campeonato Brasileiro, né? E aí conseguiu o efeito suspensivo, mas ele está agora apto para jogar no jogo aí contra o Estudiantes. A situação do Jorginho, né, relatou dores na posterior antes da data FIFA, mesmo sem a lesão, contou com a atenção especial do Departamento Médico do Flamengo nas últimas semanas. O meio-campista realizou, na manhã desta terça-feira, um trabalho de fisioterapia no campo. Já o Varela, que se apresentou na seleção uruguaia com quadro de pubalgia, treinou parcialmente com o grupo nesta terça-feira. Sua presença na partida, no entanto, ainda é incerta. Já o Alexandre, né, já teve a sua lesão na panturrilha esquerda já cicatrizada. O lateral esquerdo apresenta uma boa evolução. Diante desse cenário, Jorginho, Varela e Alexandre não são presenças confirmadas na partida contra o Estudiantes no Maracanã. O treino de quarta-feira, no caso o de amanhã, o último antes do jogo, será fundamental para definir a lista
de relacionados, né? E aí o Bruno Henrique, né, de volta no Flamengo, o atacante Bruno Henrique, que ficou fora do confronto contra o Juventude por conta de dores no posterior de coxa, da coxa esquerda, treinou sem limitações com o grupo e vai para a partida de ida nas quartas de finais para a Libertadores. E espero que dê tudo certo de fato e que o Flamengo possa sair com essa vitória, com essa vantagem para o jogo de volta, né? E o Flamengo não pode de jeito nenhum perder esse jogo, porque eles vão dar a vida nesse jogo. Eles vão disputar isso como se fosse a última coisa que eles fizessem na vida deles. Então o Flamengo não pode perder e ainda por cima, né? Ele tem que ganhar essa Libertas. E enfim, galera, sem muita pressão, não sufoque o artista. Eu venho agradecer por você chegar até aqui. Não se esqueça de deixar seu like se você já esqueceu. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, né? Então eu peço que você se inscreva no canal e eu desejo um ótimo dia para você e daqui a pouco a gente vai se encontrar novamente, tá? Então, galera, até mais e eu vou ficando por aqui, beleza? Fui!